Olá, mulher radiante, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda a esse vídeo no canal. Há muito tempo que tô querendo gravar esse vídeo, mas, né, tanto movimento, graças a Deus, né, tantas coisas bacanas acontecendo por aqui. Quero dividir com você, não tive a oportunidade. Você que já me segue, já deve estar vendo uns vídeos do devocional, entendendo essa prática maravilhosa de fé, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal, porque apesar das mudanças aqui na TRO, eu não largo meu baralho cigano por nada nesse universo, porque ele é justamente esse norte, essa força motriz de autoconhecimento, um importantíssimo aliado quando o assunto é feminino. E esse vídeo de hoje, eu tô aqui para conversar com você, para te explicar um pouquinho da mudança que aconteceu já faz um tempinho, mas que eu senti a necessidade de fazer esse vídeo falando do novo posicionamento da TRO, que é um posicionamento exclusivamente voltado para mulheres. E agora em 2026 eu senti muito, mas muito mesmo, uma vontade de voltar a trabalhar com a comunicação social, que é a minha formação, uma das minhas formações, e com marketing digital, dando visibilidade para mulheres, que é algo que parece que a gente está meio que andando para trás, né? As nossas ancestrais trabalharam, lutaram tanto para que a gente pudesse hoje ter autonomia profissional, financeira, poder colocar voz no nosso negócio, ter expansão em todas as áreas. A gente está vendo um movimento de conservadorismo muito forte que tem feito com que até as mulheres se questionassem se não é melhor estarem na dependência dos seus parceiros, dos seus cônjuges. É claro que muitas mulheres nem têm, infelizmente, essa opção, né, de depender dos seus parceiros. Muitas mulheres estão trabalhando exaustivamente fora, nas suas casas, sem rede de apoio, e agora eu como mãe sei o quanto que isso é sacrificial, quanto que é difícil para muitas mulheres até terem o sonho de trabalhar com as suas cartas, trabalhar com aquilo que elas entendem que seja o seu propósito principal como terapeutas. E o meu papel junto com o baralho cigano hoje, principalmente, é de trazer essa lucidez, essa clareza para essas mulheres que desejam trabalhar com as suas cartas, ou para as minhas clientes, muitas das vezes de mentoria e de taroterapia, que são as psicólogas, colocar o seu servir, essa expansão de consciência para o seu consultório. Uma outra profissional que também tem me procurado bastante são os profissionais de RH, para entenderem, né, como podem trazer ferramentas para suas empresas e como que elas podem, através do processo de autoconhecimento que o baralho cigano oportuniza, desbloquear esse lado inconsciente que muitas das vezes a gente tem e que impede a gente de avançar profissionalmente. Porque não se engane, mulher radiante, aqui quando a gente fala de inconsciente tem vários tentáculos, trazendo aqui uma analogia do povo, que querem te puxar para esse lugar confortável, vamos dizer assim, conhecido das nossas ancestrais, de dependência, de invisibilidade, de estar nos lugares de servidão. E quando eu falo servidão, é no lugar de exaustão, porque a maternidade é muito gostoso, mas se você não tem apoio, ela é exaustiva, ela anula a sua identidade. Então, a maternidade foi um portal que eu passei que me fez enxergar o feminino
de uma forma muito mais abrangente, entendendo que muitas mulheres, quando passam por esse portal, elas não conseguem nem identificar o que está acontecendo com a própria jornada, com a própria vida, e acaba se perdendo nesse caminho e anulando os seus sonhos, os seus objetivos, nesse lugar que a sociedade nos coloca de servidão e de cuidado, sendo que a gente também tem os nossos sonhos e as nossas escolhas. Então, essa mudança na TRO, de sair deste lugar espiritual somente, e no próprio exercício da profissão que eu fui passando como terapeuta, de entender que na grande parte das vezes, a questão não é espiritual, a questão é emocional, a questão é mental. E se a gente não tem uma humildade e uma maturidade em reconhecer esse lugar que habita em muitas de nós e que é um processo contínuo de autoconhecimento, que é o feminino ferido, raramente a gente vai conseguir alcançar a plenitude espiritual, esse lugar que nós temos de nos conectarmos com o nosso eu superior e de ouvir esse roteiro que já está colocado pra gente, onde a gente merece estar. Só que para isso a gente precisa olhar para essas dores, para essas ausências, para essa ancestralidade ferida, que vez ou outra faz a gente errar o caminho do nosso espírito. Então a TRO, né, a maternidade, o exercício da profissão, e agora em 2026 eu completo 10 anos como terapeuta dessa transição de carreira, mas eu senti muito forte a necessidade de colocar também o meu servir como comunicóloga para trazer voz e visibilidade para o negócio das minhas consulentes, das minhas mentoradas, e ajudá-las nessa trajetória que eu percorri há 10 anos atrás numa transição de carreira, e que dentro do ambiente, seja ele físico, né, porque foram anos aí de Sara Raio Luz Oriente no presencial, seja no ambiente digital, conduzir essas mulheres para esse lugar de protagonismo profissional e principalmente, que aí vem toda a espiritualidade cigana para trazer autonomia para essas mulheres, porque muitas delas querem muito ter esse lugar de protagonismo, mas não têm forças, estão inseguras, completamente impotentes, sem uma orientação para como percorrer essa jornada profissional. Então aí entra a minha consultoria, a minha mentoria na área de comunicação, de marketing, para trazer essa voz para as minhas queridas alunas, consulentes e mentoradas. Esse processo que eu vivi ao longo de 10 anos na Sara Raio Luz do Oriente, na TRO, me fez passar por muitos caminhos, né? Então eu comecei com a espiritualidade cigana, depois eu fui para a Umbanda, retomei, né, esse caminho umbandista, o sacerdócio, e cada vez mais me incomodava muito esse lugar de dependência, né? Muitas das vezes, porque a espiritualidade, eu sempre falo isso, né? Ela não faz por nós, ela faz através de nós. E quanto mais eu mergulhava nesse universo de espiritualidade, principalmente religiosidade, eu me deparava com esse lugar de castração. Não ensinando a pescar, mas dando peixe. E não pela espiritualidade, não pelas entidades, não pelos guias, não pelos mentores. Mas as pessoas, por estarem muito fragilizadas, né, elas
queriam uma coisa rápida, queriam uma solução imediata. E isso nunca funcionou para mim, né? E para minha trajetória de vida, eu sempre fui educada, né? Eu sempre fui conduzida para um lugar de protagonismo, mas para um lugar de processos. Então, a própria Tsara Raio Luz Oriente foi esse lugar de processos, né? Então, foi um lugar onde eu comecei como uma estudante de baralho cigano, que se desenvolveu para ser uma mentora, depois para uma líder religiosa, e tudo isso dentro de muito estudo, de muita prática, de muita responsabilidade com o trabalho. Houve uma época que eu conciliei o meu trabalho CLT com a Tsara, processo extremamente exaustivo que durou 3 anos. Quem é aqui de São Paulo sabe, eu trabalhava na Zona Leste, ia para a Zona Norte diariamente. Chegava na minha casa quase 11 horas da noite. Isso depois de faculdade, cursos e tudo mais. Então eu realmente estava muito exausta. Então não foi um caminho fácil, né? E entendendo esse lugar humano, convencional, processual, que eu comecei a me questionar muito, sabe? Das pessoas, que não eram todas, claro, mas de algumas pessoas que procuravam a espiritualidade como uma fuga desse lugar diário, nesse lugar de construção. Então, passou por um processo pessoal de entender que havia uma construção, uma jornada, mas que eu já estava habituada, porque isso já fazia parte da minha personalidade, né? De construir as coisas com alicerce, com estrutura. E conforme eu fui estudando, conforme eu fui me entregando para essa espiritualidade retornou como consciência, como amadurecimento. E foi me conduzindo para esse lugar de autonomia. E orientando as minhas alunas, as minhas mentoras, as minhas consulentes, para também estarem nesse lugar de autonomia, de independência. Só que o que acontece? Muitas das vezes a gente, até por toda a estrutura social, do machismo estruturado, do ultraconservadorismo, às vezes a gente entende que a autonomia está relacionada à solidão. E uma parte, né, dessa audiência dos clientes, das consulentes, elas se afastaram porque não fazia sentido para elas, né? Elas já estavam habituadas a este lugar de dependência, a esse lugar da espiritualidade fazendo por mim. E tá tudo certo. Cada pessoa tem o seu tempo, o seu processo. Mas eu não podia estacionar no meu processo, né? No meu lugar profissional. Então houve essa mudança de posicionamento da Tsara Raio Luz Oriente para esse lugar da espiritualidade, da dependência, do imediatismo espiritual, né? Que eu brinco do delivery. Eu faço uma oferenda aqui e ali já tem ali a minha solução, né? Eu faço uma magia aqui e aí nasce uma bênção, né? Esse lugar de permutar com a espiritualidade, né? E também um lugar de uma identidade para chamar de sua, ou seja, de novo aqui, abrindo parênteses sempre. Mas eu percebia muitas das vezes, né, esse lugar de ter uma identidade, porque eu gosto dos ciganos, eu acho bonito os ciganos, então, ou das senhoras pombagiras, então, meio que buscando esse arquétipo, né, das senhoras pombagiras, da sensualidade, para se colocar neste lugar, né, para se
esconder e se proteger atrás da espiritualidade. Então tudo isso começou a não fazer mais sentido para mim, né? Então houve essa quebra, né, dessa espiritualidade arquetípica, dessa espiritualidade estigmatizada, dessa espiritualidade toma lá da cá, dessa espiritualidade de permutas, né, e não de processos. Então, como a imagem da Tsara Raio Luz do Oriente estava muito ligada a este lugar de religião e não de expansão de consciência, desenvolvimento pessoal, feminino, eu precisei mudar da Tsara Raio Luz do Oriente para Tsara Raio Oriente. Tô aqui te dando até uma aulinha de brand, de posicionamento de marca, para você entender. Então, eu precisei fazer essa mudança, né, de identidade visual, de linguagem, de comunicação, de cenário, para que as pessoas começassem a entender que houve uma mudança muito significativa no trabalho e na prestação de serviço da TRO. E sair um pouco do Tsara, né? Hoje eu não falo mais Tsara. A TRO, ou seja, é um conjunto de elementos que compõem essa empresa, porque também havia muito isso, né? Esse lugar religioso trazia um ruído de comunicação e muitas das vezes as pessoas não entendiam que a Tsara era uma empresa, sabe? Então era assim, às vezes eu recebia mensagens, enfim, inbox, da consulta grátis, mas sempre não era uma consulta grátis, por exemplo, para saber sobre saúde, para saber, não, era uma consulta grátis para saber se o ex vai voltar, né? Coisas assim que não são propriamente uma questão de vida ou morte, né? Então tudo isso começou a me incomodar muito, porque não tem a ver comigo, né? Não tem a ver com quem eu sou, não tem a ver com a minha trajetória de vida. E hoje a Cigana Samara, óbvio, continua comigo. A senhora Pombogira Maria Padilha, totalmente, mais do que nunca. Toda essa banda linda que me acompanha, mas que me respeita, né? Essa banda espiritual, ela me acompanha e conhece a minha essência. Então, foi muito bonito essa transição da Tsara Raio Luz Oriente para TRO, porque foi um processo de parceria, acima de tudo, com a espiritualidade, mas muito diferente do que a gente vê religiosamente, né? É bonito ver a espiritualidade cigana trabalhando com a gente, e é por isso que eles continuam na minha vida e sempre vão continuar, porque é um povo espiritual que respeita quem você é, né? E te acompanha em banda onde quer que você esteja, mas não te aprisiona. Então, a espiritualidade, claro, quando eu deito as minhas cartas, ela que me ilumina, que me guia. Claro que tem todo um processo de muitos anos de prática, estudo contínuo, mas ela sempre tá aqui, comigo, né? Me ajudando, me orientando, me renovando e trazendo esse respiro, não só para mim, como para as minhas mentoradas e consulentes. É bonito ver também o quanto que há essa confiança, essa autoridade construída ao longo desses 10 anos das minhas clientes, por saber desse comprometimento com a verdade, com a autenticidade, o respeito que eu tenho por mim como identidade, como pessoa, como essência, e o quanto que eu também, por me respeitar, respeito as minhas clientes, não impondo, não moldando, não forçando elas dentro da comunicação dos seus negócios, dentro da estratégia de marketing, não forçando elas para um caminho que se diz correto,
mas respeitando essa voz, respeitando essa espiritualidade, né? Dentro da estrutura profissional, ela é laica, ela não tem religiosidade. Por quê? Porque há um respeito a essa autenticidade, essa individualidade das minhas consulentes e das minhas mentoradas. Então, como é hoje o trabalho da Atsara Raio Oriente? É um trabalho feminino, é um trabalho de voz, é um trabalho de direcionamento, é um trabalho de um processo de cura de um feminino ferido. E o que é o feminino ferido? É esse lugar de invisibilidade das mulheres, é esse lugar reativo, raivoso, inseguro, que faz com que muitas mulheres estejam aprisionadas em relacionamentos abusivos e tóxicos, que faz com que elas no ambiente de trabalho aceitem menos do que merecem, que há muitos anos aprisionam elas num contrato profissional de toxicidade, de medo, de insegurança, de dependência. O trabalho da TR hoje com o baralho cigano é de orientação, é de taroterapia, ou seja, é de trazer ali um direcionamento não só para o negócio, mas para gestora, para empreendedora, para que ela consiga, seja na vida profissional, seja na vida relacional, com o seu parceiro, com a sua parceira, poder fazer escolhas que respeitem a sua individualidade. E quando a gente ajusta o hertz da nossa essência, da nossa vida, da nossa alma, da nossa espiritualidade, a gente alcança esse lugar de harmonia em todas as áreas. E a gente começa a ver os resultados, ou seja, a gente começa a ver o negócio dando certo, a gente começa a atrair os clientes certos, a gente começa a impor limites dentro do nosso relacionamento, a gente se coloca num lugar de merecimento e as pessoas começam a respeitar quem somos. Então tudo isso passa por esse lugar de feminino curado. Então, Radiante, a partir de hoje, os conteúdos aqui compartilhados no YouTube vão ser tutoriais sobre a prática do baralho cigano, no devocional, na decisão do seu negócio, em como bastidores da mentoria, quais são as práticas que eu ensino para as minhas mentoradas, para as minhas consulentes, de como entrar nesse lugar de harmonia, de ressonância com a própria essência, de autenticidade, de empreendedorismo feminino, de como se relacionar melhor no ambiente profissional, dentro das relações afetivas, o que você pode estar fazendo, por exemplo, que está atrapalhando o seu relacionamento. Mas eu não vou te falar sobre oferenda, né? Não vou te falar sobre questões espirituais, mas eu vou te ensinar como dentro da magia arriscada, dentro dos arquétipos, dentro do universo do feminino, que tem muita coisa mágica, mas mágica no sentido de, olha, eu faço a parte vibracional, mas eu também faço a parte do dia a dia, eu faço a parte prática, eu faço a parte do negócio. Então o baralho cigano ele vai entrar num outro contexto, ele vai entrar num contexto de vida prática. Então você vai usar o baralho cigano como um direcionador, como ele pode ser uma ferramenta de intuição e conexão vibracional e espiritual, ou seja, com o teu espírito, com o teu eu superior, mas de uma maneira efetiva. Não mais no campo das ideias como era antigamente, não mais só sobre questões emocionais e de relacionamento, não. Ele vai ser uma ferramenta para abrir a tua consciência, para te despertar com relação ao teu inconsciente, para que você faça melhores escolhas
hoje, agora, construindo nesse hoje um futuro amoroso, um futuro próspero. Então tem muito conteúdo aqui, vou trazer bastante coisa prática para você. Claro que semanalmente vai ter a bússola com orientações astrológicas do baralho cigano, mas para que você tenha forças, para que você tenha assim uma luz de como fazer as suas escolhas, de como trabalhar-se internamente. E claro que aqui eu vou estar para te ajudar. Se você precisar de uma consulta, se você precisar de uma orientação, porque eu sempre falo que dentro do feminino, no universo do feminino, dentro rege fora. Então, se eu não estou bem emocionalmente, eu não vou estar bem profissionalmente. Não tem como essa conta fechar. E os nossos traumas, as questões sistêmicas, ancestrais, interferem totalmente na nossa escolha, no nosso dia a dia. Se eu não olho para este lugar com consciência, com maturidade, com humildade, a espiritualidade não tem como nos ajudar. Porque parte da nossa decisão fazer essa transformação ou não. Então é o que eu sempre digo, a espiritualidade não faz por nós, ela faz através de nós e a gente precisa estar pronta para quando a vida trouxer as oportunidades, a gente está com a nossa consciência esvaziada de um emocional ferido, distorcido, raivoso, para poder fazer escolhas boas, conscientes e dentro daquilo que a nossa espiritualidade espera de nós. Então, espero ter esclarecido toda essa diferença que muitas de vocês têm visto aqui no canal e nas redes sociais. Eu tenho falado muito mais de feminino ferido, de psicanálise, de marketing, comunicação, do que dos ciganos. Os ciganos continuam comigo, sempre vão continuar, mas eu não vou mais falar sobre o campo religioso, né? Meu propósito mudou completamente por tudo que eu conversei aqui com você, e a espiritualidade hoje trabalha comigo, né? Ela trabalha através do baralho cigano, ela trabalha através das orientações que eu passo para as minhas consulentes, para as minhas mentoradas, através dos símbolos riscados, da magia riscada que eu ensino às minhas consulentes, mas é todo um trabalho voltado para a autonomia dessas mulheres. Então eu não faço por elas, elas fazem por elas mesmas. Claro que muitas das vezes eu oriento, eu mostro, eu trago todo um apoio para esse processo energético e espiritual, mas meu papel como professora, como mentora, é ensinar, porque eu acredito no potencial de cada mulher que chega até mim e no potencial que cada uma delas tem de transformarem a própria realidade. Muitas das vezes falta o conhecimento, falta uma orientação, assim como faltou para mim, mas certamente elas conhecendo o caminho, elas vão percorrer a jornada. Então, quero dividir aqui com você de quanto que você me conhece, se é dessa nova TRO ou se é da Xara Raio Luz Oriente, e que você me conta aqui como é que foi a tua jornada até aqui, como é que você conheceu a Xara, a TRO, se você já chegou aí no espaço presencial, se você jogou comigo, vamos conversar, que eu quero conhecer como é que essa novidade tá chegando aí pra você, tá bom? Um beijo, te espero no próximo vídeo.